Olá, tudo bem? Eu me chamo Demetri Messias Santos, eu sou aluno de doutorado aqui do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas, sou do grupo de transporte em sistemas de baixa dimensionalidade e hoje vou mostrar mais algumas coisas que o grupo achou interessante no meu trabalho. Vamos ver o slide? Bom, então agora de posse do slide, vamos ver um pouco sobre como escrever o Hamiltoniano de uma rede qualquer, né? Eu vou mostrar para vocês uma rede que eu fiz e vou deixar para vocês aí algumas ideias de como se escrever uma rede, algumas ideias que a gente teve em grupo e que pode ajudar muito aí no seu trabalho se você estiver estudando algo parecido. Vamos começar com essa cadeia, né? Essa cadeia aqui, essa rede, é uma rede simples, unidimensional, linear. Foi tema do meu primeiro trabalho. Você percebe que aqui você tem as ligações somente entre um elemento dessa cadeia e o seu sucessor e o seu antecessor. Você tem aqui as extremidades que vão ter energias de ligação diferentes e vão ter energias locais também diferentes, né? Tudo isso eu falei no vídeo anterior, tem também no meu artigo. E essa cadeia é uma cadeia bem simples de você escrever o Hamiltoniano dela. Vai ser uma matriz, né, tridiagonal. Não há muito mistério, uma vez que ela já é a cadeia mais estudada aí na literatura de transporte eletrônico, transporte de informação. E aqui tem o Hamiltoniano dela. Aqui foi a maneira que a gente fez. A gente dividiu o Hamiltoniano em duas partes. Uma parte referente somente ao emissor e receptor, e outra parte referente somente à cadeia, mostrando aí as energias locais do emissor e receptor, as energias de ligação do emissor com a cadeia e da cadeia com o receptor. E na cadeia a gente também vamos ter também aqui as energias locais e os termos de ligação entre elas e o próximo, e o seu sucessor, né? A gente também vai ter os hamiltonianos, os hermitianos complexos desses elementos, né? Essa matriz ela vai ser simétrica, né? Se você estiver considerando que esse canal não direcionado, né, a energia de Hoping que vai do primeiro elemento para o segundo vai ser a mesma que vai do segundo para o primeiro. Isso é o padrão na literatura, né, para transporte eletrônico de informação. Isso tende a ser padrão. E esse aqui foi o Hamiltoniano que a gente fez, a gente estudou, tem alguns resultados lá no meu primeiro vídeo e no artigo também. Mas em um determinado ponto do nosso trabalho, eu me deparei com essa cadeia aqui. Então, como representar essa cadeia na forma matricial, né? Levando em conta aí as energias dela, as energias de ligação, a quantidade de elementos e as ligações entre eles. Esse passo é um passo muito importante, por quê? Porque quando você termina a matriz, ela tem que representar exatamente essa cadeia. De outra forma, você não vai estar trabalhando com essa cadeia e isso vai gerar resultados diferentes daquilo que a gente espera. E se a gente não espera algo, você vai ter um resultado falso, né, relacionado a essa cadeia, mas que não se trata dessa cadeia especificamente. Então, depois de pensar alguns dias aí sobre ela, como foi a minha solução? Eu percebi que o processo de contagem ele importava bastante, né? Aqui eu tenho um anel, a gente tentou representar aí, né, um corte de uma cadeia de grafeno. Eu escolhi alguns elementos-chave, e aí, a partir desses elementos-chave, eu consegui escrever todas as ligações que compõem o anel e a ligação dele com o próximo anel. Aqui em vermelho, nessa figura, você vai ter os elementos-chave que eu peguei. Aqui é só um exemplo, né? Eu estou com o elemento 1, o elemento 7. E perceba só o seguinte:
né? Vamos tomar I igual a 1 aqui. Eu vou ter a ligação do I com o I mais 1 e do I com o I mais 2. Ou seja, se o I é igual a 1, eu vou ter do 1 com o 1 mais 1, ou seja, o elemento 2, e vou ter a ligação do 1 com 1 mais 2, ou seja, com o elemento 3, né? E assim sucessivamente, se você seguir essa ordem que está descrita aqui, à esquerda desse slide, você vai ver que você vai conseguir preencher aí o anel de carbono de maneira rápida. E você também vai conseguir fazer a ligação do último elemento, do elemento mais à direita do anel, com o elemento mais à esquerda do próximo anel. Que no caso meu aqui, eu coloquei o elemento em vermelho, 7. Tá bom? Então foi assim que eu consegui fazer a cadeia. E depois passei a representar ela, né, a expressão dela aqui dessa forma. Aqui você já tem a cadeia completa. O Hamiltoniano está escrito aqui embaixo. Você vai ter um termo de ligação entre os elementos I' e J', que eu vou explicar mais um pouco depois. Perceba que você vai ter um somatório que vai em A, né, de 0 igual a 4. Ele não aparece aqui, mas ele está dentro dos termos I' e J'. E tenho também os termos de energia local e de ligação, tanto do elemento emissor, do S, quanto do elemento receptor, que é o R. Esse I' e J' são dados por essas expressões. O I' vai ser igual a um I mais A, e o J' vai ser um I mais MA, onde esse MA pode assumir valores 1 e 2, a depender do valor do A. Tudo bem? Então esse ficou o Hamiltoniano escrito, que a gente utilizou para poder implementar ele computacionalmente, fazer as contas, fazer as nossas medidas e elaborar o nosso futuro artigo, né, que a gente se encontra aqui em fase final de revisão. Então, eu tenho aqui algumas dicas que me levaram a ajudar a montar esse Hamiltoniano, né? Bom, a primeira dica é: divida realmente o Hamiltoniano. Não adianta você estabelecer formas matriciais contando com uns elementos que podem dificultar aí a sua contagem de elementos. E aí a gente já entra, eu vou voltar um pouquinho para poder explicar isso melhor. Já entra o segundo elemento, é a segunda dica, né? Conte direito. Conte direito entre aspas, né? Conte direito, eu quis dizer que é procure uma forma que você pode encontrar de enumerar esses elementos de maneira a ver relações lógicas entre eles. Por exemplo, aqui, né, a gente consegue perceber o elemento 1 e 7, né, foi a relação lógica que eu encontrei. Na época que eu escrevi me pareceu a mais fácil, hoje eu já tenho uma outra mais fácil. Mas assim, essa relação lógica é mais simples, foi mais simples para mim, bastou implementar isso aqui computacionalmente e saiu tudo. Sim, dividir o Hamiltoniano quer dizer o quê? Eu estudei primeiro a cadeia, primeiro os elementos pretos aqui nessa figura, que consiste nos anéis, né? Para depois elaborar uma matriz maior. Cada elemento dessa cadeia vai adicionar, né, uma dimensão à matriz, mais uma linha, mais uma coluna, à nossa matriz final. Então eu fiz uma matriz primeiro com os elementos da cadeia, para depois adicionar o emissor e receptor, né? Eu dividi como na primeira expressão do elemento da cadeia linear, perdão. Então, procure identificar a regra lógica que advém das afirmações anteriores, né? Então, uma vez que você dividiu o Hamiltoniano, uma vez que você conseguiu contar direito, né, de maneira que faça sentido para você, essa forma, a sua cadeia, você vai conseguir encontrar aí regras lógicas que vão permitir que você
consiga implementar computacionalmente toda a cadeia para tantos elementos quanto você queira. Procure a semelhança com modelos mais conhecidos. Isso daqui foi uma dica muito importante do meu orientador, do professor Fidelis, e é com base nela que eu vou dar um bisu um pouco maior mais adiante, mas convém você procurar modelos semelhantes e adaptar, né? E daí você tira o seu, que vai ser uma ideia totalmente diferente, com base naquele inicial, e estudar aí um pouco de teoria de grafos, né? Você não precisa estudar tanto, não precisa ser nenhum expert, mas vai ser melhor que você seja, porque é uma área bem interessante aí da ciência. Mas se deve perceber que a criação, a ligação, o termo, as ligações entre os elementos, entre os sítios e os próximos são equivalentes, né? Não são realmente iguais, mas elas são equivalentes às matrizes de adjacência dos grafos. Então, geralmente, quando você estuda, você percebe você ganha uma facilidade maior em escrever matrizes de adjacência dos grafos, em desenhar grafos. Então, com isso, fica mais fácil de você fazer o seu Hamiltoniano. E aí, com base nessas dicas aqui, eu consegui elaborar um método de fazer aí, né, N elementos em M linhas, ou seja, generalizar. Então, vamos supor aqui que a gente vai ter N elementos dispostos nessa rede, né? Como é que eu posso escrever a forma matricial do Hamiltoniano nessa rede? Bom, primeiro, a gente enumera aí os elementos de maneira a facilitar o surgimento de padrões. Então, eu mostrei aqui, claro, né, omiti alguns termos, mas comecei enumerando, né? Aqui você tem o primeiro elemento da esquerda superior é o elemento 1, o segundo é o elemento 2, o terceiro 3, e assim vai até os M elementos que compõem uma coluna dessa cadeia. A segunda coluna já vai começar com o elemento M mais 1, e assim sucessivamente, de cima para baixo, né, verticalmente, até chegar ao 2M, e assim vai até chegar ao N menos M, que vai ser a última coluna, e adicionado M elementos, você vai ter o número total de elementos dessa cadeia. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente consegue identificar alguns padrões lógicos, né? Como eu falei na seção de dicas anterior. Então perceba que aí os elementos eles vão estar dispostos de maneira a haver M elemento entre eles e seus vizinhos horizontais. Ou seja, a minha ligação do 1 à direita vai ser a ligação do 1 com o elemento M mais 1. A do 2 com M mais 2 e assim sucessivamente até o final, né? Com M, do M com 2M e assim vai. E aí, com exceção dos elementos da extremidade inferior, ou seja, com exceção dos elementos M, 2M, múltiplos de M, no caso, né? Até N, todos os elementos eles vão estar ligados ao seu sucessor imediato. Ou seja, o 1, além de estar ligado com o termo M mais 1, ele vai estar ligado com o termo 2, né? Que é o sucessor imediato dele. O 2 vai ter uma ligação com 1 também, mas vai ter uma ligação com o 3. E vai ter também com M mais 2. E assim sucessivamente, né? Então perceba que inicialmente existem duas regras, né? Primeiro, os elementos horizontalmente vão estar ligados com o vizinho M elementos distante. E depois, também vai ter uma ligação entre ele e o seu sucessor imediato. Como você vai ter uma ligação não direcionada, né? O que a gente chama de grafo não direcionado em teoria de grafos, você vai ter a ligação entre I e J, vai ser a mesma coisa entre J e I. Basta a gente fazer a ligação entre os elementos com seus sucessores e com os seus M vizinhos, né, adiante. E depois a gente pode somar a matriz resultante disso com a sua transposta. E aí você vai ter todas as ligações completas. E no fim,
basta você fazer aí as ligações particulares, né, do emissor, receptor, e aí você vai ter ligações de intensidades diferentes. Isso vai depender aí do seu trabalho, do trabalho que você vai estar fazendo. E aí você vai recontar os elementos, incluindo as extremidades ou as diferenças que você vai ter agora, né? Um exemplo simples aqui é a rede tripla, tá bom? Eu vou mostrar aqui um exemplo pequenininho, né? Você vai ter aí 12 elementos da cadeia, 14 total, e você vai ter, eles vão ter energia interna nula, os termos de Hoping, as ligações dele vão valer 1, e os elementos nos extremos apresentam um Hoping igual a 2 e energia interna igual a 3. Bom, eu fiz um programinha que calcula não só para essa cadeia tripla com 12 elementos, mas que permite você digitar somente o número N e o número M, e você consegue gerar aqui o resultado. Aqui mostra o processo, né? Eu enumerei os elementos da cadeia, botei lá no programa e ele me gerou esses resultados. Perceba aqui, ó, aqui está só os dados da cadeia, tá bom, gente? Não tem o emissor e o receptor, nem as ligações deles. Perceba, o elemento 1 ele vai ter ligação com o 2, ou seja, o segundo elemento aqui dessa matriz. Na linha 1, o segundo elemento da linha representa uma ligação que tem energia 1, né? E com o quarto elemento, ou seja, o quarto elemento da linha significa aí o quarto sítio, a quarta partícula, ele também vai ter uma ligação 1. O elemento 2 vai ter uma ligação com o 1, vai ter uma ligação com o 3 e vai ter uma ligação com o 5. E o elemento 3 vai ter uma ligação com o 2 e vai ter uma ligação com o 6. E assim vai aí sucessivamente. Você pode analisar aqui linha por linha. Tudo indica que vai estar correto. E depois dessa parte, basta você fazer os elementos únicos, né? As ligações entre as extremidades e as energias internas, né, dessas extremidades, se elas contiverem alguma. E aí você consegue representar o seu Hamiltoniano sem muitos problemas. A partir disso, basta escrever ali no formalismo de Dirac, né, o Braille-Cat, e você chega sem muitos problemas, tá bom? Vou deixar um desafio aqui para vocês agora. Você consegue gerar aqui o Hamiltoniano, né, em forma matricial dessa cadeia? Eu vou deixar uma dica também e vou já dar um adianto, né? Vou deixar um programa escrito para construir uma cadeia. No nosso caso aqui foi uma cadeia com M e N elementos, mas você pode pegar ele, enumerar essa cadeia vou chamar ela de grafeno triplo, né, que tem esses hexágonos aqui. Enumere os elementos dos hexágonos e você vai perceber aí uma pequena lógica oculta aí, né, nessa rede. E basta você implementar ali uma outra condição aqui, a condição que você encontrar você implementa ela no meu programa e vai sair tudo certinho, tá bom? Eu espero que vocês consigam fazer. Aqui no meu trabalho eu tive que fazer uma semelhante a essa, a pedido do professor, para a gente poder fazer outras análises. Também vai sair no artigo, eu suponho. E aqui está essa dica, né? Perceba que essa cadeia de grafeno ela é bastante semelhante a uma cadeia, a um conjunto de elementos unidimensionais, né? Como eu fiz a cadeia tripla, agora você vai ter uma cadeia com 3, 6, 7 elementos, né? Aqui. E basta você determinar quando é que vai haver uma ligação e quando é que não vai haver. É relativamente simples. Agradeço muito ao professor por essa dica que me ajudou aí a generalizar, né, essa forma de fazer as formas matriciais do Hamiltoniano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Aqui nesse QR Code eu resolvi juntar todos os anexos, né, do vídeo, artigo, programa que eu colocar, se eu colocar mais algum.
dos meus vídeos, tá bom? Você pode... vai dar no link do GitHub, tá certo? Eu recomendo fortemente que vocês aprendam a mexer com o versionamento Git, porque é uma mão na roda, vai ajudar muito vocês aí, principalmente quem programa, né? Vai ajudar bastante aí nos seus projetos. E se você já sabe mexer com Git, quiser o meu programa, lá tá muito fácil baixar, basta clicar em download e pronto, vai ter tudo lá. Meu programa desse vídeo vai estar lá, esse slide vai estar lá, vou colocar assim que acabar essa gravação. E se você já entende, já tem uma conta no GitHub, quiser editar o meu programa, quiser construir colaborativamente comigo alguma coisa, sinta-se à vontade, tá certo? Vai estar lá, basta dar o pull request, eu vou permitir, você pode escrever aí da maneira que você quiser, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.